Bem, com relação à teoria geral dos recursos no processo penal, nós podemos começar pela própria ideia do recurso, né? O que fundamenta o direito ao recurso? A ideia do fundamento do direito ao recurso é uma ideia de um direito ao duplo grau de jurisdição, né? Todos teriam direito a 2 graus de jurisdição. Essa ideia do direito a um duplo grau de jurisdição envolve, como eu já antecipei a vocês, a ideia de que a causa seja examinada num primeiro grau e reexaminada num segundo grau. Não integra o duplo grau de jurisdição, por exemplo, algo que é típico da sistemática recursal brasileira, um terceiro ou um quarto grau de jurisdição. Vocês sabem que no Brasil, muito singelamente, uma causa pode passar por até 4 graus. Ela começa em primeiro grau, havendo uma sentença, eu posso apelar para um tribunal de justiça ou tribunal regional federal, terei aí o segundo grau. Inclusive, se a condenação não for unânime nesse tribunal, eu tenho ainda um outro recurso no âmbito do tribunal local chamado embargos infringentes. No processo penal eles subsistem, foram eliminados do processo civil, mas no processo penal eles subsistem. Terminado esse segundo grau, eu posso ter ainda violações à lei federal e à Constituição, que podem abrir-me as vias do recurso especial para atacar a violação à lei federal perante o Superior Tribunal de Justiça, ou recurso extraordinário para atacar a violação à Constituição perante o Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós podemos chegar no Brasil até 4 graus de jurisdição. O recurso especial e o recurso extraordinário, portanto, são instrumentos do duplo grau de jurisdição? Não. A resposta claramente é não. A finalidade desses recursos não é permitir um duplo grau de jurisdição. Até porque, vocês sabem, são recursos com um âmbito de cabimento bastante limitado, basicamente por não admitir discussões sobre matérias fáticas e revalorações de prova. Isso tem uma importância já inicial, a partir de uma indagação que muitos fazem. O duplo grau de jurisdição é um princípio constitucional entre nós? Vocês sabem que a nossa Constituição é pródiga em reconhecer garantias processuais, que vulgarmente nós chamamos de princípios processuais. Já estudamos vários deles. A nossa Constituição assegura o juiz natural, a nossa Constituição assegura o contraditório, a nossa Constituição assegura a ampla defesa, a Constituição garante a presunção de inocência, a Constituição estabelece a necessidade da motivação das decisões judiciais, a Constituição garante que, em regra, os atos judiciais serão públicos, e assim por diante. Mas não há na Constituição nenhum dispositivo que diga todos têm direito ao duplo grau de jurisdição, ou todo acusado tem direito de ter a sua sentença revista por um tribunal. Então, não há o duplo grau na Constituição? Alguns autores dizem, existe o duplo grau, mas como um princípio constitucional implícito e não explícito. Por que implícito? Porque quando a Constituição estrutura os órgãos do Poder Judiciário, dividindo-os em órgãos de primeiro grau, órgãos de segundo grau, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, a divisão normal de tarefas entre órgãos de primeiro grau e órgãos de segundo grau, em matéria processual penal, é claro, que é o que nós estamos falando, ela é uma divisão que diz que as causas são examinadas em primeiro grau, começam em primeiro grau e depois ascendem ao segundo grau, né? Tirando os casos excepcionais de competência originária do segundo grau, normalmente o papel do segundo grau é um papel de revisão das decisões dos órgãos de primeiro grau. Eu, particularmente, não me incomodo muito com a discussão se ele é um princípio constitucional explícito ou implícito, né? A mim, muito mais relevante é o seu efeito prático. E qual é o efeito prático? É possível uma lei que suprima o duplo grau de jurisdição no processo penal?
Claro que seria meio difícil nós imaginarmos uma lei que dissesse nenhuma sentença de primeiro grau pode ser recorrida, né? Mas vamos imaginar algo que não seria tão difícil de ocorrer. Olha, já que os crimes punidos com multa são crimes de menor gravidade, já que no caso da pessoa ter sido apenada só com multa, esta sua sanção, embora penal, não difere ontologicamente de uma sanção civil, já que no processo civil não há um duplo grau de jurisdição como princípio constitucional, eu edito uma lei visando a reduzir o serviço dos tribunais que diga o seguinte: toda vez que a sentença penal de primeiro grau impuser apenas sanção de multa, nem a defesa nem o Ministério Público poderão apelar. A questão em si é, esta lei é constitucional ou inconstitucional? É viável uma lei com esse conteúdo ou é inviável? Daí, se eu discutir se isso é um princípio constitucional explícito ou implícito, etc., me parece um pouco sem sentido. Na nossa Constituição, eu diria, não há explicitamente um direito ao duplo grau. Mas da onde nós podemos extrair esse direito a um duplo grau? Da Convenção Americana de Direitos Humanos, que o próprio Supremo Tribunal Federal reconhece o seu status supralegal. Portanto, está acima das leis, acima dos códigos, né? O artigo 8º, número 2, letra H da Convenção Americana de Direitos Humanos, diz que todo acusado tem direito de recorrer da sua condenação a um tribunal superior. Então, veja que da integração do nosso sistema constitucional com o nosso sistema convencional, nós extraímos para o processo penal um direito ao duplo grau, um direito ao recurso. Ainda assim, vejam, não é um recurso de decisões interlocutórias. A Convenção não está dizendo que qualquer decisão do juiz de primeiro grau é recorrível. A Convenção está dizendo que o acusado condenado, portanto, o ato é sentença condenatória, tem direito de recorrer a um tribunal superior. E vejam que, como uma declaração de direitos em favor do indivíduo, este é um direito unilateral. A Convenção Americana não está dizendo toda sentença de mérito tem que ser passível de reexame em segundo grau. Aí seria pró e contra, que absolve ou que condena. A Convenção Americana está estabelecendo que toda condenação, o condenado tem o direito de revisá-la em segundo grau. Isso pode parecer um exagero, mas, por exemplo, na Itália, né, a Itália teve uma lei na primeira década desse século, chamada Lei de Pecorella, que, para tentar reduzir o segundo grau, limitou muitíssimo a apelação do Ministério Público e manteve ampla a apelação da defesa. Um sistema como esse seria compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos? Sem dúvida que sim. Imaginemos que nós tivéssemos um sistema que dissesse o seguinte: o réu pode apelar das suas condenações. O Ministério Público não pode apelar das absolvições. Esta lei seria inconstitucional do ponto de vista do duplo grau de jurisdição? Não, porque nós não temos duplo grau de jurisdição na Constituição. Esta lei feriria a Convenção Americana de Direitos Humanos? Não, porque ela está assegurando ao réu condenado o direito de apelar. O que ela poderia ferir, o que isto poderia gerar uma discussão, é se ela não feriria um princípio de paridade de armas. Se ela não estaria desequilibrando excessivamente o sistema, dizendo só a defesa tem recurso, o Ministério Público não tem. Mas do ponto de vista do duplo grau, isto não feriria a Convenção. Tá certo? Agora, independentemente do fundamento jurídico, né, nós podemos pensar num fundamento psicológico para um duplo grau de jurisdição. Esse fundamento psicológico é o natural inconformismo humano com decisões contrárias, né? E aqui eu não estou falando de processo, né? Se
a namorada da gente falar, não quero mais namorar com você porque você fez tal coisa errada, nós vamos falar, pelo amor de Deus, me dá uma segunda chance, eu prometo que eu vou mudar, ou deixa eu tentar me explicar. Por quê? Porque a gente não gosta de uma decisão contrária. Se nós vamos num médico, o médico fala, você está com tal doença e tem que se submeter a uma intervenção cirúrgica arriscadíssima, o que nós falamos quando saímos do consultório? Deixa eu ouvir uma segunda opinião médica. Deixa eu ver se é isso mesmo. Por quê? Porque nós não nos conformamos naturalmente com uma decisão contrária. Mas há também, além de um fundamento psicológico, um fundamento político no duplo grau de jurisdição. Que nenhum ato estatal deve ser um ato imune a qualquer tentativa de revisão. Isto fortalece a legitimidade do ato. Tá? Imaginem vocês que eu fosse um presidente da República que dissesse: posso fazer o que eu quiser e não tenho que prestar contas a ninguém. Eu sou um soberano, o Estado sou eu. E você imagina um presidente da República que diga: as minhas decisões podem ser revisadas do ponto de vista da legalidade, existe um Supremo Tribunal Federal que eu não consigo fechar com um jipe, um cabo e um soldado, né? Então tenho que tomar cuidado com o que eu faço. Obviamente, são dois cenários distintos. Né? Imaginem vocês se a partir de amanhã a faculdade dissesse: não há mais nenhuma revisão de prova. A nota publicada pelo professor é uma nota imodificável. Vocês iam falar, poxa, mas espera lá, o professor é humano, o professor pode errar, não dá para um sistema ser tão autoritário assim que diz o aluno não pode impugnar a nota que o professor deu. E além de haver um fundamento político de legitimação do ato de poder, porque ele está sujeito a recurso, isto melhora a qualidade do ato. Porque também é uma tendência humana, quando nós sabemos que o nosso ato, e porque ninguém gosta de críticas, né, nós não queremos ter reconhecido que erramos. E, portanto, se nós sabemos que o nosso ato é passível de revisão, né, nós tendemos a tomar mais cuidado e sermos mais diligentes na prática daquele ato do que não. Tá certo? Imagine que eu dissesse para vocês, olha, por causa do Covid, por causa do problema de doença, digam para mim qual é a nota que vocês acham que vocês merecem, nós não vamos mais fazer prova esse semestre. Aí você fala, poxa, que professor bonzinho. Outro fala, poxa, que professor bobo. E aí eu diria, num cenário com condição e no outro sem condição. O cenário sem condição é a nota que vocês atribuírem a vocês será a nota que eu vou lançar. Mas eu dissesse, no segundo cenário, a nota que vocês se auto-atribuírem, eu vou verificar de acordo com os meus conceitos, com a participação em aula, com as perguntas que são formuladas no chat, com quem fica com a câmera aberta, etc., se aquela nota me parece justa ou não. Vocês se atribuiriam a nota com o mesmo rigor nas duas situações? Não, provavelmente não. Né? Porque a outra não tem como revisar se vocês estão certas ou estão erradas. Uma vez falei para um querido amigo meu, professor, juiz. Eu falei, escuta, Guilherme, se um dia você fosse jurado, você daria sua sentença do mesmo jeito, você daria o teu veredito do mesmo jeito que você dá a sentença? E ele respondeu não. Ele falou, claro que não. Por que claro que não? Porque ele vai responder sim ou não, ele não tem que justificar. Se ele não tem que justificar, o ato dele não é passível de controle para dizer se está certo ou está errado. Né? Então, há este fundamento importante. Dito isto, e como vocês já estudaram o duplo grau e já estudaram recurso em processo civil, menos preocupado em dar um conceito, mas em elaborar um conceito e entender a ideia do que é o recurso, esse instituto que nós estamos tratando, né? Acho que até na aula passada alguém me perguntou isso, não sei se foi aqui ou se foi na aula da pós. Primeiro, qual é a ideia de recurso? Né? Tirando os chamados recursos ex officio, né? A ideia é que os recursos são atos voluntários de impugnação de uma decisão judicial. Eu tenho que... eu não.
a parte que se sentir prejudicada por uma decisão judicial, se ela quiser, ela recorre. Se ela não quiser, ela não recorre. Ah, mas é que se ela não recorre é porque ela não se sente prejudicada. Não necessariamente. Os Estados Unidos teve um caso muito rumoroso há uns 2 ou 3 anos, que foi um jovem de 28 anos que foi condenado à morte. E ele disse, não vou recorrer. Aí falaram para ele, como não vai recorrer? Você está louco? Ele falou, não vou recorrer. Eu fui condenado à morte. Eu não quero passar os próximos 10 ou 15 anos da minha vida no corredor da morte, naquela indefinição, se meu recurso não vai ser conhecido, se meu recurso não vai ser conhecido, um drama para minha família, todo mundo naquele sofrimento. Será que ele vai morrer? Será que o governador vai conceder um indulto? Será que a Corte Estadual, e se a Corte Estadual não der, será que ele vai conseguir chegar à Suprema Corte? Será que ele vai ter direito ao novo julgamento? Ele falou, já fiz muita besteira, já causei muita dor, tanto para a família da vítima quanto para a minha família, é isso? O Estado acha que eu tenho que morrer? Cumpra a sua decisão. Eu não vou recorrer dessa decisão. Ele falou assim, é um absurdo, não, é um direito dele. O recurso não é um dever, né? Nós falamos, é um direito. A parte, se quiser, ela pode recorrer, mas ela não é obrigada a recorrer. Por isso, ele é um meio voluntário da impugnação das decisões. Entre nós, e aqui já passam a ser características do ordenamento jurídico de cada país, o recurso no Brasil é um meio de impugnação utilizado antes do trânsito em julgado. E mais, ele é um recurso utilizado no próprio processo. Vocês me perguntaram na parte inicial da aula de hoje, quando falamos de nulidade. Pô, mas eu posso usar um habeas corpus para atacar determinadas matérias? O Guilherme ainda perguntou, como é que eu uso habeas corpus ou revisão criminal? Nós sabemos que o habeas corpus ele pode ser utilizado antes ou depois do trânsito em julgado. Então, não necessariamente ele é um recurso. Mas mais, os recursos entre nós são utilizados no próprio processo. Eles não dão origem a um processo autônomo. Então, o juiz decreta a prisão de um paciente meu. Ele tem 79 anos de idade, ele teve câncer no pulmão, ele tem a sua capacidade respiratória reduzida a 30%, ele faz tratamento suplementar de oxigênio, ele tem que andar com aquelas bombas de oxigênio para completar a respiração, ele é diabético, ele é hipertenso, e eu vou lá para o juiz e falo, juiz, tudo bem, você decretou a prisão, por hora eu não estou questionando cabimento ou não dessa prisão, mas ele tem direito de cumprir essa prisão domiciliarmente, até porque em época de Covid, com esse estado de saúde, mandá-lo para a prisão, né, é uma pena de morte anunciada. O juiz vai lá e fala, não, indefiro o seu pedido. Como isso afeta a liberdade, eu vou fazer o quê? Vou entrar com habeas corpus. O habeas corpus é um recurso? Não, porque o habeas corpus é uma ação autônoma. Ele até serve para atacar a decisão desse juiz. Só avisando, eu gostaria muito, do fundo do coração, que esse exemplo que eu dei fosse hipotético. Mas, lamentavelmente, não é. Ou eu devo estar muito errado, ou os juízes são muito desumanos, porque eu estou até chegando no Supremo Tribunal Federal para tentar reconhecer só essa prisão domiciliar. Mas, enfim, vamos lá. Que os ventos humanitários da aposentadoria do nosso decano ilumine o nosso relator no Supremo Tribunal Federal. Não é um recurso, porque dá origem a um processo autônomo. E para que servem os recursos? Aí a doutrina costuma dizer, os recursos servem para reformar uma decisão judicial. Os recursos servem, nós estudamos nulidades, para invalidar uma decisão judicial, quando o caso é de nulidade. E aí, pensando numa característica muito do ordenamento jurídico brasileiro e dos embargos de declaração, os recursos também podem servir para esclarecer ou completar ou integrar uma decisão judicial. Então, talvez com esses 4 elementos, nós conseguimos definir o que é recurso. É um meio voluntário de impugnação das decisões judiciais,
Ele é utilizado antes do trânsito em julgado, portanto, revisão criminal não é recurso. Ele é utilizado no próprio processo, portanto, ações autônomas como habeas corpus, mandado de segurança, própria revisão criminal não são recursos. E a finalidade dele é reformar, invalidar, esclarecer ou complementar uma decisão judicial. E aqui chama atenção para algo muito importante. Esta é uma definição de recurso. Para quê? Para o processo penal brasileiro. É uma frase que eu gosto muito do professor Barbosa Moreira, sem dúvida, o maior trabalho sobre recursos do processo brasileiro como um todo, é o volume 5º, aos comentários do Código de Processo Civil 73 da Forense, do professor José Carlos Barbosa Moreira, em que ele diz: não há nenhum céu de puras essências sobre os recursos. Os recursos são o que o ordenamento jurídico de cada país diz que os recursos são. Ou seja, é uma matéria eminentemente de direito posto. Por que eu chamo a atenção disso para vocês? Uma distinção bastante usual na doutrina é entre recursos e ações autônomas de impugnação. Qual é o critério utilizado para distinguir um recurso de uma ação autônoma de impugnação? É se ela é utilizada no próprio processo, é recurso, ou se ela dá origem a um processo autônomo. Como eu mencionei, o habeas corpus, a revisão criminal, o mandado de segurança, o contrato judicial dão origem a processos autônomos. Por que é assim? É assim porque, no caso brasileiro, o legislador brasileiro disse que é assim. Bom, nós podemos até discutir questões pré-jurídicas ou pré-legislativas, se essa opção do legislador é a melhor ou é a pior, mas é a opção do legislador. E, portanto, nós devemos tomar muito cuidado, e entrando no nosso próximo ponto, com as classificações estrangeiras. Por quê? Porque as classificações são feitas, e aqui eu gosto de uma outra frase de Liebman, que dizia que as classificações não são certas ou erradas, elas são mais úteis ou menos úteis para uma determinada finalidade. As classificações são feitas de acordo com a peculiaridade do ordenamento jurídico de cada país. E, portanto, às vezes o que vale para um país e é importante para um país, para outro não o é. Ou, às vezes, a mesma terminologia classificatória se baseia em critérios distintos por causa de peculiaridades de cada ordenamento jurídico. Então, vamos lá. Uma classificação bastante usual entre nós. Quanto à extensão, os recursos podem ser recursos totais ou parciais. Um recurso é total quando ele impugna toda a matéria decidida. E o recurso é parcial quando ele impugna apenas parte daquela matéria. Se o réu é condenado e ele apela tanto da condenação quanto da pena que lhe foi imposta, pedindo para ser absolvido, ou para caso seja mantida a condenação, para que sua pena seja reduzida, este é um recurso total. Agora, se o réu foi condenado, ele se conforma com a condenação, até porque ele confessou o crime e obteve o redutor da confissão espontânea, mas acha que a pena que lhe foi aplicada é uma pena excessiva, ou vamos até mais além. Ele se conforma com a pena privativa de liberdade, mas acha que a pena de multa acumulada está errada porque o cálculo do valor do dia multa foi excessivo. Ele só vai apelar contra a pena de multa. Este é um recurso parcial. Às vezes, a devolutividade da matéria para o tribunal pode decorrer da soma de recursos parciais. Eu tenho, por exemplo, um recurso da defesa quanto à absolvição ou condenação, e eu tenho um recurso do Ministério Público quanto à pena que foi imposta. Nesse caso, somando os dois recursos, a matéria estará toda ela devolvida ao tribunal. Tudo bem? Quanto à fundamentação, nós temos os recursos chamados de fundamentação livre de um lado e de fundamentação vinculada do outro. O que é um recurso de fundamentação livre? É um recurso que, naquela situação, eu posso alegar qualquer tema nas minhas razões de apelação, nas minhas razões recursais. Né? Spoiler aqui que vocês já conhecem. Apelação é um recurso de fundamentação livre? Sem dúvida que sim. Por quê? Porque eu posso alegar qualquer matéria.
matéria de direito, matéria de fato, matéria de lei federal, matéria constitucional, matéria probatória, matéria de lei estadual, qualquer tema. Recurso especial e recurso extraordinário são recursos de fundamentação livre? Não, porque vocês sabem que eu tenho limitações de quais os temas recursais a serem alegados. Eu não posso pedir reexame de prova num recurso especial extraordinário. Eu não posso, num recurso especial, invocar violação a leis estaduais ou violações à Constituição. Só posso indicar violação à lei federal. Eu não posso, num recurso extraordinário, alegar violação à lei federal. Então, estes são recursos de fundamentação vinculada. No processo penal, a apelação do júri também é um recurso de fundamentação vinculada. Se vocês tiverem curiosidade, depois abram lá artigo 593, caput, inciso 3º. Tem 4 alíneas, A, B, C e D. E vai dizer assim, das decisões do tribunal do júri, cabe apelação quando? 2 pontos, A, B, C e D. Ou seja, é só naquelas hipóteses que eu posso apelar da sentença do júri. Fora daquelas hipóteses, eu não posso apelar. É um recurso de fundamentação vinculada. Uma classificação importante e perigosa é quanto ao objeto dos recursos, que distingue os recursos em recursos chamados ordinários e extraordinários. Primeiro, vamos lá. Quando eu digo que algo é ordinário, significa em linguagem leiga o quê? Que aquilo é o que normalmente acontece. É o que é mais frequente, é o que é mais comum. Quando eu digo que algo é extraordinário, significa o quê? Que aquilo é raro, ou que aquilo é pouco frequente, ou que aquilo é limitado. Portanto, eu só posso pensar em uma classificação que distinga recursos ordinários e extraordinários à luz da situação concreta de cada ordenamento jurídico. Entre nós, se nós formos pensar nessa terminologia legal, a Constituição fala em recursos ordinários, recurso ordinário em mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus. A doutrina diz que a apelação é o recurso ordinário por excelência. Mas a Constituição também fala em recurso extraordinário, tem um recurso que ela denomina de extraordinário. E nós temos o seu filho lá, tirado da costela de Adão, que é o recurso especial. Quando a Constituição de 88 resolve criar o Superior Tribunal de Justiça, anteriormente o recurso extraordinário também admitia determinadas matérias de violação da lei federal. Aí a Constituição diz, não, então agora violou a lei federal, fica um novo recurso, que é o recurso especial, e que vai para o STJ. Vejam que entre nós, o que parece governar essa terminologia, se nós formos pegar da disciplina legal brasileira, legal e constitucional, é que os recursos ordinários são os recursos amplos quanto ao seu objeto, que admitem a discussão tanto de matéria de fato quanto de matéria de direito. A apelação é um recurso extraordinário, o recurso em sentido estrito é um recurso ordinário. Mas quando nós pensamos, como também são ordinários recursos que vão para o Supremo ou para o Superior Tribunal de Justiça, no caso, recurso ordinário em mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, pode reexaminar a prova? Pode, mas estão no STJ, estão no STF, mas são recursos ordinários. Agora, o que é o recurso extraordinário? É aquele recurso que admite apenas discussão de matéria de direito e não admite discussão sobre matéria probatória. Por quê? Porque essa é a terminologia que o nosso ordenamento jurídico adota e a partir das nominações dos recursos, esse é um critério que nós podemos extrair dessa distinção. É assim em todo lugar? Não. Na Itália, por exemplo, a distinção entre recurso ordinário e recurso extraordinário é que o recurso ordinário é aquele meio de impugnação de decisões judiciais que é utilizado antes do trânsito em julgado, e o recurso extraordinário é aquele meio de impugnação que é utilizado depois do trânsito em julgado. Então, se nós fôssemos um italiano, nós diríamos, a nossa revisão criminal é recurso? A resposta seria o quê? Sim, ela é um recurso extraordinário. Por quê? Porque ela é utilizada depois do trânsito em julgado. Mas para o Brasil ela não é recurso.
Por quê? Porque o nosso conceito de recurso é que o recurso é o meio de impugnação utilizado antes do trânsito em julgado. Vocês aprenderam, nós vamos dizer, qual é um dos efeitos do recurso? É exatamente impedir a ocorrência de coisa julgada. Quando eu recorro, eu estendo a via impugnativa e, portanto, estendo o processo. Eu abro a via impugnativa e, portanto, eu estendo o processo e, com isso, eu impeço o trânsito em julgado. Para nós. Ah, professor, mas isso é besteira. Não é, veja, nós temos sérios efeitos práticos disso. Nosso legislador copia o Código de Processo Penal italiano e aí coloca lá o habeas corpus e a revisão criminal no capítulo dos recursos. Ninguém nunca se pergunta por que sim, porque para a Itália é recurso. Por que lá os equivalentes à revisão criminal e o habeas corpus estão no capítulo dos recursos? Porque para ele é recurso. Pode ser utilizado depois do trânsito em julgado, mas para eles é recurso, para nós não. Querem ver um outro exemplo? Alguns autores, ex-professores, ex-juízes, ex-ministros da Justiça, ex-futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, diz assim, não tem nenhum problema que no processo penal haja execução provisória da pena. Por quê? A própria Itália, que prevê que a presunção de inocência vigora até o trânsito em julgado, como o Brasil, admite a execução da pena durante a tramitação de recursos extraordinários. Sim, ele está certo. Só que ele só pegou a página que falava do que era recurso extraordinário. Ou melhor, só leu o que cabe durante o recurso extraordinário, mas não viu qual era o conceito de recurso extraordinário para eles. Para eles, recurso extraordinário é aquele que é utilizado depois do trânsito em julgado. Então, para o ordenamento jurídico italiano, é compatível falar que durante a tramitação dos recursos extraordinários, por exemplo, uma revisão criminal, eu posso ter a execução imediata da pena, porque já transitou em julgado, isso não choca com a Constituição. Mas se o nosso conceito de recurso é que recurso é um meio de impugnação voluntário das decisões judiciais utilizado antes do trânsito em julgado, o nosso conceito de recurso ordinário ou extraordinário é outro. E se está pendendo recurso, ordinário ou extraordinário, não transitou em julgado. E se a Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, se não há trânsito em julgado, ele é presumido inocente. Se ele é presumido inocente, ele não pode ser tratado como culpado. Se ele não pode ser tratado como culpado, ele não pode ter iniciado a execução da pena, porque eu apeno quem é culpado e não apeno quem é inocente. Tudo bem até aqui? Podemos prosseguir? Vamos lá, vamos agora tratar de alguns princípios recursais. Né? Talvez ideias que vocês já tenham visto. A começar pela ideia de taxatividade. E aqui, já antecipo também nos pressupostos recursais, há uma certa divergência terminológica de autor para autor, então, para mim, muito mais importante do que o nome é que vocês entendam o conteúdo. Né? Alguns autores falam em princípio da taxatividade, outros autores falam em princípio da recorribilidade e da adequação recursal. Isso pouco importa, o que me importa é a ideia. Né? A primeira ideia que se remete do contexto, do conceito de taxatividade recursal, né, é que as partes só podem utilizar recursos previstos em lei. Não existe um recurso criado jurisprudencialmente. Não existe um recurso gerido doutrinariamente e não estabelecido em lei. Os recursos são aqueles meios de impugnação judiciais previstos em lei. Portanto, a ideia de taxatividade é eu só posso utilizar como meios de impugnação de natureza recursal os recursos que a lei estabelece. E uma segunda ideia que complementa essa primeira ideia é que a lei deve não só estabelecer quais são os recursos, mas deve também estabelecer as hipóteses de cabimento de recurso. Porque eu posso
ferir uma coisa sem ferir outra. Eu digo, posso apelar no Brasil? Vocês vão me dizer, sim, posso apelar. Por quê? Porque a lei prevê o recurso de apelação. Aí se eu disser para vocês, posso apelar no Brasil de um acórdão? Vocês vão me dizer, não, de acórdão não dá para apelar. Por quê? Porque a apelação ela é cabível contra sentenças. Então, isso fere a taxatividade ou isso fere a adequação recursal? De verdade, aqui para mim é um pouco de jogo de palavras. O importante é que vocês saibam que os recursos são só os previstos em lei e que a lei deve prever as hipóteses de cabimento de cada um dos recursos. Eu não posso manejar algo não previsto em lei e dar a ele o nome de recurso, assim como eu não posso utilizar um recurso previsto em lei para uma hipótese diversa daquela que a lei prevê. Tá bom? O que tem sido aceito é uma interpretação extensiva das situações de cabimento recursal, né? Principalmente naquelas hipóteses em que há uma mudança legislativa, um instituto novo, e assim por diante. Então, eu vou dar um exemplo. A lei prevê, cabe recurso interdistrito das decisões que deferem ou indeferem prisão preventiva, que é uma medida cautelar. Mas quando o código foi feito, e o artigo 581, não existiam as medidas cautelares alternativas à prisão. Eu vou dizer, bom, mas é equivalente, se eu posso apelar da prisão, também apelar não, desculpa, recorrer da prisão, também posso recorrer das medidas cautelares alternativas à prisão. Então, essa interpretação, vamos dizer assim, extensiva, tem sido admitida pela doutrina e pela jurisprudência. Tudo bem? Segundo o princípio recursal, e que aqui, ao meu ver, sujeito a exceções, é a ideia de unirrecorribilidade, ou outros autores vão denominar esse princípio não de unirrecorribilidade, mas de unicidade recursal, né? Mais importante que o nome é entender a ideia. E a ideia de unidade recursal significa o quê? Para cada decisão deve ser cabível um único recurso. Eu não posso ter uma decisão judicial que seja atacável por mais de um recurso. Por que não? Porque isso implicaria numa dificuldade para analisar a pressuposto processual da adequação. Tá? Arthur pergunta, deixa eu ver, a jurisprudência fundamentou os agravos regimentais em relação à taxatividade. Arthur, veja, os agravos regimentais, que desde 2015 o Código de Processo Civil denomina agravos internos, né, eles foram fundamentados, e aqui quando a gente fala em taxatividade, do previsto em lei, né, os regimentos internos, e o Supremo Tribunal Federal tem posição quanto ao próprio regimento interno dele, que foi recepcionado como lei, né, os regimentos internos têm força de lei no âmbito daquelas matérias passíveis de regulamentação pelo tribunal. Então, eu diria que a ideia de taxatividade dos recursos, nós devemos entender aqui como lei em sentido amplo, né? Lei ordinária, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, que também não é lei ordinária, é um decreto-lei, mas tem força de lei, e os regimentos internos dos tribunais. Há uma divergência sobre matérias que não seriam propriamente internas dos tribunais, se os tribunais poderiam criar recursos novos, né? Como os embargos de divergência, por exemplo, antes da mudança do Código de Processo Civil. Mas os recursos internos, os agravos internos, como os agravos regimentais ou agravos internos, como você coloca, são recursos contra decisões monocráticas dos relatores nos tribunais. Essa me parece uma matéria, vamos dizer assim, adequada para a disciplina de um regimento interno, e é por isso que elas são tratadas nos regimentos internos. Tá bom? Voltando aqui à ideia de unidade recursal ou unirrecorribilidade.
A ideia é que para cada decisão judicial caiba um único recurso. O Código de Processo Penal tem, inclusive, um artigo que, vamos dizer assim, reafirma este princípio recursal, que é o parágrafo 4º do artigo 593, que diz o seguinte, que não será utilizado o recurso em sentido estrito, né, se daquela decisão couber apelação, ou seja, no caso, a sentença. Dou 2 exemplos para facilitar o nosso entendimento. Nós vamos estudar os recursos em sentido estrito e vamos ver que uma das hipóteses que cabe recurso em sentido estrito é da decisão do juiz que extingue a punibilidade. Uma outra cabe recurso em sentido estrito da decisão do juiz que extingue a punibilidade. Porém, se a extinção da punibilidade ocorrer na sentença, eu tenho uma pessoa acusada de 3 crimes. Em relação a 2, ela é condenada. No terceiro, o juiz fixa a pena. No momento da sentença, essa pessoa tem mais de 70 anos. Em relação àquele terceiro delito, a pena cai pela metade. E portanto, em relação àquele terceiro crime, o juiz declara extinta a punibilidade. Em tese, aquela sentença tem matéria apelável, condenação ou absolvição dos 2 primeiros crimes, e tem matéria passível de recurso em sentido estrito, na parte que extinguiu a punibilidade. O que esse parágrafo 4º do artigo 393 diz? Simplificando a redação. Não. Se cabe apelação, eventuais matérias que seriam específicas do recurso em sentido estrito, você vai trazê-las na própria apelação. Você não vai apelar e entrar com recurso em sentido estrito ao mesmo tempo. Deu para entender? Tudo bem? Agora, por que eu digo que esse não é, vamos dizer assim, um princípio absoluto ou incontestável? Porque pensem na seguinte situação. Se eu tiver um acórdão de um tribunal local, e este acórdão do tribunal local, em parte violar a lei federal e em parte violar a Constituição, o que eu devo fazer para impugnar esse acórdão, que viola a lei e viola a Constituição? Cabe só um recurso nessa situação ou cabe mais de um recurso? A resposta é, cabe mais de um recurso. Eu vou ter que entrar no mesmo prazo recursal de 15 dias, tanto com o recurso extraordinário, contra a parte do acórdão que violou a Constituição, quanto com o recurso especial da parte do acórdão que violou a lei federal. Certo? Nenhuma novidade, nem nenhuma dificuldade do que eu estou falando até aqui. Então, aí vocês me diriam, bom, professor, mas então aqui não há unidade recursal. Há dualidade recursal. Sim, a dualidade recursal. Pô, mas você não disse que tem um princípio de unicidade recursal? É o que a doutrina diz. Aí como é que a doutrina tenta se salvar ou manter uma certa coerência? Eles, não, vejam bem, o princípio está mantido. O que acontece é que um acórdão que viola a Constituição de um lado e viola a lei federal do outro, esta é uma decisão objetivamente complexa. Então, ela é formalmente una, mas subjetivamente dúplice. E, portanto, em relação a cada uma das partes dela, eu vou entrar com um único recurso. Contra a parte que viola a lei federal, só cabe recurso especial. Contra a parte que viola a Constituição, só cabe o recurso extraordinário. Portanto, em relação a cada parte, só cabe um recurso. E, portanto, está mantido o princípio da unirrecorribilidade. Me parece um argumento sofista. Pelo menos é um argumento incompatível com o parágrafo 4º do artigo 593, porque eu poderia dizer a mesma coisa do exemplo anterior que eu dei a vocês.
Na parte da sentença que absolveu ou condenou, pelo crime 1 e pelo crime 2, eu apelo. Mas na parte da sentença que extinguiu a punibilidade pelo crime 3, eu recorro esse distrito. Não é o mesmo raciocínio para esse argumento da decisão objetivamente complexa? Me parece o mesmo raciocínio, né? Portanto, me parece que as duas coisas entram em xeque. Não é possível justificar as duas regras. Uma regra que diz que uma mesma decisão, se tiver duas partes, eu ataco todas as partes através de apelação. E aí sim, isso me parece um exemplo claro de unidade recursal. É um único recurso, mesmo que a sentença tenha mais de uma parte, com uma outra lógica de que o acórdão que viole Constituição e lei federal seja impugnado através tanto de recurso especial quanto de recurso extraordinário. Aqui me parece uma situação oposta. É uma única decisão e eu vou entrar com dois recursos contra aquela mesma decisão. Portanto, me parece que a ideia de unirrecorribilidade ou unidade recursal não é uma ideia que tem essa força toda e esse grau de generalidade e aplicação a um grande contexto das situações recursais para que nós possamos aí denominá-la como um recurso, embora a doutrina assim a trate. Tá bom? Tudo bem? Vamos parar por aqui, paramos no item 3.2, unirrecorribilidade. Na próxima aula, nós começamos com fungibilidade recursal. Imagino que já tenham estudado aí fungibilidade recursal no processo civil, possibilidade de usar um recurso no lugar do outro quando não houver erro grosseiro. Tá bom? Boa semana para todos e até a semana que vem. Até logo.